Boa tarde, Alan. Então, eu vou fazer a minha prova D1, né, de tópicos 2, sobre a dissolução, né, na questão 9. Então, eu vou ler o enunciado. A isoterma de adsorção de um sistema constituído por uma solução aquosa de um corante em contato com um dissolvente é. Aí ele me dá aqui a isoterma, né? 2 litros de solução de corante com uma concentração de 5 gramas por litro são tratados com 50 gramas de adsorvente. Depois de atingir o equilíbrio, o adsorvente é removido e depositado num recipiente contendo 1 litro de água. Calcule a concentração de corante na água de lavagem depois de atingir o equilíbrio. Então, ele quer saber, né, a concentração de corante na água de lavagem. Sendo assim, o processo vai ter 2 fases, né? A primeira fase, onde vai ser dissolvido essa concentração, onde vai ser dissolvido dessa solução de 2 litros, né? Depois eu vou obter esse equilíbrio, né? Eu vou obter o adsorvente que foi removido, vou obter esse adsorvente e vou remover esse adsorvente e vou colocar em 1 litro de água. Na hora que eu fizer isso, eu vou fazer a concentração do corante nessa água de lavagem, né? Então, vamos lá. Primeira coisa é coletar os dados. Então, o problema me fala que eu tenho 2 litros de solução. Então, o meu volume é igual a 2 litros. E o problema também me fala que essa solução tem uma concentração de 5 gramas por litro. Que quer dizer, a cada 1 litro tem 5 gramas da concentração. Então, a concentração inicial é igual a 5 gramas por litro. E o problema também me fala que essa solução vai ser tratada com 50 gramas de dissolvente. Então, ele me fala a massa do meu adsorvente, que é 50 gramas. Eu não vou precisar converter, porque a massa está em grama, a concentração inicial está em grama por litro e o volume em litro, né? Então, vamos lá para a primeira fase. Então, eu sei que a concentração, como é um balanço de massa, eu sei que tudo que entra é igual a tudo que sai, né? Então, eu sei que X mais a concentração final, que é o CE vezes o volume, é igual a concentração inicial vezes o volume, né? Onde X é a quantidade adsorvida, né? Então, vai ficar assim, eu vou substituir os valores. Então, X mais o CE que eu quero descobrir, vezes o volume, que é 2, é igual a concentração inicial, que eu já sei que é 5 gramas, vezes o volume, né? Então, eu vou isolar o X, que vai ficar X é igual a 5 vezes 2, 10, menos CE vezes 2, 2CE. Como eu isolei o X, passei para lá. Então, eu vou usar esse X aqui na minha isoterma. Esse valor de X aqui na minha isoterma. Então, a minha isoterma, o que é minha isoterma? Minha isoterma é o X sobre a massa, igual a 0,01 da concentração elevada a 1 sobre 2, que é meio. Né? Então, eu já vou colocar meio aqui. Então, eu vou colocar esse X aqui no lugar desse X aqui da isoterma. Então, vai ficar 10 menos 2CE sobre a massa que eu tenho, que o problema me deu, que é 50, né? Que é do absorvente, vezes 0,01 C elevado a meio, né? Concentração elevada a meio. Então, eu vou passar esse 50 multiplicando esse 0,1, que vai ficar 10 menos 2CE é igual a 50 vezes 0,01, dá meio, vezes a concentração elevado a meio. Então, para me resolver esse problema, eu vou chamar esse C elevado a meio de X. Então, faz, né, o C elevado a meio igual a X. Né? Então, se ele é igual a X, o meu CE vai ficar como X elevado a 2, né? Então, eu vou igualar isso aqui a zero e transformar isso numa equação de segundo grau, né? Então, vai ficar, eu passando o CE para lá, vai ficar 2x2
né? Ele era negativo, passou pra lá, ficou positivo, mais o meio que já tá do outro lado, o meio x, né? Porque eu chamei o c elevado a 5 de x, menos o 10 tá positivo, passa lá negativo, igual a zero. Então, transformou-se numa equação de segundo grau. Então, vou resolver essa equação, calculando o delta. Então, o delta é igual a b elevado a 2 menos 4ac. Então, o meu delta vai ficar, o meu b é o meio, eu elevo ele a 2, menos o 4, menos 4 que é da forma, o a eu sei que é 2, e o c eu sei que é menos 10. Então, o delta é 0,25 mais 80. O meu delta vai ficar 80,25. E eu vou jogar isso no meu Bhaskara, né? Que o Bhaskara é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, eu vou substituir os valores aqui. Então, menos 0,5, vou fazer com mais primeiro, a raiz quadrada de 80,25 é 8,96, dividido por 4, porque o 2 da fórmula e o A vale 2. Então, dividido por 4. Isso eu vou obter x' e x duas linhas. Onde o x' é menos 0,5 mais 8,96 dividido por 4 vai dar 2,11, 2,11 não, 2,115. E agora eu vou fazer com menos, né? Vou colocar aqui mais ou menos, para não precisar repetir. Aí vai ficar menos 0,5 menos 8,96. Isso dividido por 4. Que vai dar, opa, deu um erro aqui. Então, vai ficar menos 0,5 menos 8,96 dividido por 4. Então, vai ficar menos 2,365. Como eu quero saber a concentração final, então, na verdade, eu quero saber o meu x, né? Porque isso é a concentração final, que é o CE. Então, eu sei, não existe concentração negativa, né? Então, se não existe concentração negativa, eu vou usar o positivo aqui. Eu sei que o meu CE é igual a x elevado a 2, correto? Então, se o x é elevado a 2, vai ficar aqui 2,115 elevado a 2. Isso dá 4,47 gramas por litro menos 1, né? Então, eu vou pegar esse CE e vou jogar na minha fórmula lá do X, da concentração. Então, vamos lá. X mais o CE que eu acabei de descobrir, 4,47, vezes o volume, que é 2, é igual a concentração inicial vezes o volume, que dá 10. Eu já tenho essa fórmula lá em cima, né? Então, eu vou isolar o x, vai ficar x é igual a 10 menos 8,94. Que isso aqui vai dar x é igual a 1,06. Né? Então, eu descobri o meu x. E agora, se eu descobrir o meu x, que é 1,6, eu vou colocar ele lá que é a quantidade absorvida, né, na primeira fase, eu vou colocar ele na segunda fase. Porque o que eu quero saber, que o problema me falou, é calcular a concentração do corante na água de lavagem, tá? Então, eu vou para a segunda fase. Segunda fase. Ok. Então, esse 1,6 passa a ser minha concentração inicial. E aí, eu vou colocar na mesma fórmula, que x mais o CE, que é a concentração final, vezes o volume, é igual a concentração inicial vezes o volume. X mais a concentração final, que eu não sei, vezes o volume, que agora é 1 litro, né? Que é a água de lavagem. Então, é 1 litro, é igual a concentração inicial agora, que passa a ser 1,6, vezes 1 litro novamente. Então, eu vou isolar aqui agora o x, igual eu fiz da primeira vez. E vai ficar 1,6 menos CE. Eu vou usar
essa informação aqui e vou colocar ela lá na isoterma novamente para me descobrir a concentração do corante na água de lavagem. Então, eu vou colocar, aí vai ficar 1,6 menos C dividido por 50, que é a massa do absorvente, é igual a 0,01 da concentração elevado a meio. Então, eu vou multiplicar o 0,1, nós já sabemos que ele vai ficar meio, né? Então, vai ficar meio da concentração elevada a meio. Agora, eu vou chamar vou fazer novamente, mas agora eu vou chamar esse C elevado a 5 de Y, tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa para chegar numa equação do segundo grau, né? Para mim poder resolver esse problema. Então, vai ficar. Então, o C aqui tá menos, ele vai para lá positivo, então vai ficar Y2 mais o meio Y menos o que passou para lá, né? Fica positivo, fica negativo. 1,6 igual a 0. Então, nós chegamos na equação do segundo grau. E aí, nós vamos calcular novamente o delta, novamente o Bhaskara, né? Então, eu já vou fazendo aqui já. Então, é o meio elevado a 2 menos 4, o A é 1. E o C é menos 1,6. Então, o meu delta, 25 menos 4. Então, essa conta aqui, menos 4 vezes 1 é 4, menos 4 vezes menos 1,6. Tá 4,24. Então, o meu delta vai dar 4,49. E aí, eu vou jogar lá no Bhaskara novamente. Vai ficar menos meio, mais ou menos, vou fazer assim para não precisar repetir. A raiz quadrada de 4,49 é 2,119 dividido por 2, porque o meu A agora vale 1, né? Então, eu vou descobrir o Y' e o Y, duas linhas. E aí, eu vou calcular mais 2,19, isso dividido por 2. Então, deu que meu Y vale 0,81. Eu vou calcular esse Y duas linhas aqui, mas a gente sabe que não vou usar porque não tem concentração negativa, né? Mas só para ficar registrado, então. E aí, vai ficar menos, nossa, pus bem apertado aqui, vai ficar menos 1,3095. Ok. Então, a mesma coisa, eu sei que o Y, que o CE é igual a Y elevado a 2. E isso vai ficar 0,81 elevado a 2. E isso eu vou achar que a minha concentração do corante na água de lavagem é 0,65 gramas por litro. Que a cada litro eu tenho 65 gramas da concentração do corante. Então, essa aqui é a minha resposta que eu estava procurando. Então, para mim achar ela, eu tive que fazer a primeira fase, achar a concentração, né, em 2 litros, de uma concentração inicial de 5 gramas. E agora, na água de lavagem, né, eu achei essa concentração aqui. Então, finalizei a questão 9.